Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, sabadão aí com muitos jogos interessantes para a gente poder trabalhar, tá galera? Ao todo aqui eu separei 12 jogos para poder aí a gente analisar juntos, vou simplificar para o vídeo não ficar longo, tá? E finalzinho do vídeo aí vai ter bilhete pronto e bingo para vocês. Já vai deixando aquele like aí no vídeo, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho aqui, né? Que eu ofereço diariamente para vocês no YouTube, né? Muito importante. Se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e deixa também seu comentário, tá? Vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa rodada, galera, e a gente vai ver aí que vai ser uma rodada muito boa, né? Vamos torcer para que tenha muitos green também. Vamos começar analisando o primeiro jogo aqui, sem perder tempo, né? Vamos ter Campeonato Alemão segunda divisão, a gente vai ter o Paderborn jogando em casa contra o Bashhaug. Jogo que acontece 9 horas da manhã, válido pela rodada 25, né? Até o momento aí o Paderborn terceiro colocado, 46 pontos, né? Tava na segunda posição, porém o Elfsberg já tá jogando nessa rodada aí, tá empatando, né? Nesse exato momento. Mas iniciou a rodada aí em segundo lugar, né? Se vencer esse jogo, ele pode pegar a vice-liderança do campeonato, né? Voltar para a segunda posição e ficar um ponto atrás aí do Schalke 04, que é o líder, né? Até o momento. O Bashhaug está na zona do rebaixamento, 25 pontos, não vem de uma sequência nada legal. E na minha opinião, galera, jogo muito favorável aí pro Paderborn vencer, tá? Confronto direto aí a gente vê 2 vitórias de cada um e um empate, mas o momento o Paderborn é bem mais interessante. Primeira opção aqui, casa vence, tá? Paderborn para vencer. E segunda opção aqui, casa mais de um gol e meio, né? Paderborn para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Próximo jogo, Campeonato Inglês Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra, rodada 36. Meio-dia a gente tem o Ipswich Town contra o Leicester City. Esse jogo aí que, na minha opinião, o Ipswich grande favorito, né? O Leicester não vive um momento nada legal. O Ipswich, por sua vez, está brigando aí para poder entrar aqui no grupo dos dois melhores, né? Lembrando que se vencer esse jogo ele vai a 66 pontos. E pega a segunda posição porque o Middlesbrough já jogou nessa rodada, porém o saldo de gol aqui do Ipswich é melhor. Então assim, jogo importante demais aí para a equipe da casa vencer, né? O Leicester por sua vez aí nos últimos 5 jogos não venceu, né? 3 derrotas e 2 empates, tá numa situação bem complicada, né? No confronto direto, se a gente for ver aqui, são 2 vitórias do Leicester e 3 empates, né? Mas aquela coisa que eu sempre digo, né? O momento é mais interessante aqui pro Ipswich, a gente sempre tem que ver aí o momento de cada equipe, tá? Primeira opção aqui, casa vence, e segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Próximo jogo aqui, clássico no Campeonato da Turquia, Besiktas contra Galatasaray, 2 horas da tarde esse jogo. Jogo aí que promete ser equilibrado demais, né? A gente vai ver aí o Galatasaray líder do campeonato de forma isolada aí, 58 pontos, né? Enquanto o Besiktas, que é o time da casa, está em quarto lugar, 46 pontos, né? Mas é aquilo, clássico, tudo pode acontecer, né, galera? E a gente vai ver que no confronto direto aí são 2 vitórias de cada um e um empate, né? Aqui nesse jogo eu acredito que não tem muito o que inventar não, né? O ambos marcam, na minha opinião, é a dica mais forte para esse confronto e acredito que a maioria dos pessoal aí vai pegar esse ambos marcam, né? Então, primeira opção, ambos marcam, e segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Galatasaray. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Alemão Bundesliga, vamos ter o Colônia contra o Borussia Dortmund, 2h30 da tarde esse jogo. Até o momento na classificação, Dortmund vice-líder do campeonato, 52 pontos. E o time do Colônia, 13º lugar, não vai viver um momento nada legal. E o Dortmund aí que, cá entre nós aí, depois de perder pro Bayern de Munique, o título já não tem como correr mais atrás, né? E o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund sabe disso, né? O jogo era decisivo contra o Bayern e acabou perdendo aí, né? Então com isso aí vai tentar se manter pelo menos na segunda posição aí até o final do campeonato, né? Confronto direto aqui entre Colônia e Borussia Dortmund, né? O Borussia leva a melhor, 4 vitórias do Borussia Dortmund e 1 vitória do Colônia. E aqui, galera, acredito que vale a pena a gente pegar uma vitória do Dortmund, tá? Primeira opção, fora vence. E segunda opção aqui, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 fora, 2-0 pro Dortmund. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, a Eredivisie, primeira divisão, PSV jogando em casa contra o Alkmaar, 4 horas da tarde esse jogo. Até o momento PSV nadando aí de braços abertos e bem largos, por sinal, para esse título, né? 65 pontos. Diferença aí de quase 20 pontos para o segundo colocado, que é o Feyenoord, né? Então, assim,
Só uma catástrofe pode tirar esse título do PSV. Alkmaar, por sua vez, sexto colocado, 39 pontos, equipe que oscila bastante aí, né? E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver 4 vitórias do PSV e um empate, né? Então, favoritismo total pro PSV vencer. Pagando uma de 1,36, 1,40, tá? Na minha opinião, tem valor. E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? PSV para vencer. E segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro PSV. Agora vamos aqui pro campeonato italiano, Juventus contra Pisa. 4h45 da tarde esse jogo favorável demais para Juventus vencer, né? Especialmente que não tá me vendo um momento legal, né? 4 tropeços nesses últimos 5 jogos. E com isso aí viu equipes como a equipe do Como e até mesmo a Roma, né? Passar. E com isso daí a Juventus já começa a ligar o alerta porque a Atalanta pode entrar aí no grupo dos 6 melhores e a Juventus fica de fora, né? Então assim, situação complicada aí para a Juventus, né? Do outro lado a gente tem o Pisa, que é o penúltimo colocado, possivelmente rebaixado já, né? Bem difícil sair dessa situação. O confronto direto teve 3 jogos, a Juventus venceu os 3 e a odd para a Juventus vencer 1,27. Aqui a gente pode pegar a primeira opção, a dica casa menos 1 handicap asiático, tá? Para a Juventus vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção aqui, galera, a gente pode pegar aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para a Juventus. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Baiano. Vamos ter aqui a grande final, né? Jogo entre Bahia e Vitória. 5 horas da tarde esse jogo único, né? E a gente vai ver que no confronto direto aqui o Bahia costuma levar melhor, né? São 3 vitórias do Bahia, uma vitória do Vitória e um empate, né? Nesse confronto aqui, por se tratar de clássico e obviamente uma final, né? Acredito que o mercado de gols aqui é o mais favorável, né? Então, primeira opção, mais de 1,5 gols na partida. E segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um empate de 2-2, tá? Acredito que esse jogo vai para os pênaltis. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga. Vamos ter Atlético Bilbao jogando em casa contra o Barcelona. 5 horas da tarde esse jogo. Na minha opinião, o Barcelona é grande favorito para vencer, né? Especialmente depois dessas 2 derrotas do Real Madrid seguido, né? E o Barcelona aí vai querer vencer mais uma e torcer para mais um tropeço do Real Madrid, que tem jogo difícil contra a Celta de Vigo, tá? O Atlético Bilbao não vive um momento legal, né? A equipe está em 9º lugar com 35 pontos, porém não perdeu nesses últimos 5 jogos, né? 3 vitórias e 2 empates. Já no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 5 vitórias do Barcelona nos últimos 5 jogos, né? Então eu particularmente estou bem confiante aí que o Barcelona vai vencer. E a primeira opção é a dica fora vence, tá? Barcelona para vencer esse jogo. E segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Barcelona. Agora vamos ter um joguinho bem interessante aqui na Copa da Inglaterra, 8ª de final, né? Vamos ter o Newcastle contra Manchester City. 5 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Newcastle, né? St. James Park, né? É o nome do estádio do Newcastle. E a gente vai ver aqui no confronto direto, né, galera? A gente vai ver 4 vitórias do Manchester City e uma vitória apenas aí do Newcastle nesses últimos 5 jogos, né? Então, assim, situação complicada pro Newcastle, né? Uma odd aí de 3,40 pro Newcastle vencer e uma odd de 2,10 pro Manchester City vencer. Aqui, galera, a gente vai pegar ambos marcam, tá? Esse ambos marcam aqui, na minha opinião, tem grande valor, bem forte, tá? E segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Manchester City. Agora vamos aqui para o Campeonato Carioca Taça Rio, né? A grande final aí entre Botafogo e Bangu. A gente vai ver aí que o Botafogo nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? Assim, oscilando um pouco, porém no confronto direto venceu os 5 jogos que teve contra o Bangu, né? Se a gente for dar uma olhada aqui nas odds, 1,48 Botafogo vencer, na minha opinião tem grande valor essa odd, tá? Primeira opção aqui, casa vence, né? Botafogo para vencer. E segunda opção, casa mais de 1,5 gols, né? Botafogo para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, talvez um 3-0. Agora, próximo jogo aqui, 6h30 da tarde, a gente tem MLS, campeonato lá dos Estados Unidos, né? DC United jogando em casa contra o Inter Miami. E a gente vai ver, né, até o momento aí, segunda rodada, agora a gente vai partir para a terceira, né? E as duas equipes com a campanha bem parecida, né? Uma vitória e uma derrota para cada um. A única diferença é que o Inter Miami aí tem uma equipe bem melhor, né? Confronto direto aí, Inter Miami venceu 3 vezes, empatou 2 nos 5 jogos. Então aqui, galera, eu acredito até que o Inter Miami pode vencer esse jogo mesmo fora de casa, tá? Então primeira opção fora vence e segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, tá? 2 golzinhos de Messi.
Agora o nosso último jogo aqui, Campeonato do Uruguai. A gente vai ter aqui o Peñarol jogando em casa contra o Danúbio. Início, né, de mais uma temporada, quarta rodada apenas aí, agora a gente vai para a quinta, né, rodada, e o Peñarol até o momento, 3 vitórias e uma derrota somando 9 pontos, e o Danúbio, 2 vitórias, um empate e uma derrota, né. Confronto direto aí, se a gente for dar uma olhada, Peñarol venceu 4 vezes, o Danúbio venceu uma, e a odd pro Peñarol vencer, 1,55, 1,60, tá uma odd muito boa, tá, galera? Aqui, na minha opinião, um Peñarol grande favorito para vencer. E a gente vai com a primeira opção com a dica Casa Vence. E segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Casa, 2-0 pro Peñarol. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desses palpites. Vamos torcer para que seja um sabadão com muitos green, tá? Um sábado aí muito lucrativo, que dê a lógica, né? Pra gente poder lucrar aí com esses palpites. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida nosso bingo, tá, galera? E o bilhete desse sabadão ficou assim, ó.